Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós falaremos a respeito da dissertação argumentativa. Eu sei que nós já estudamos isso durante o nosso curso presencial, mas eu achei importante gravar também essa aula para vocês, a fim de que vocês tenham esse material aí em casa e vocês possam rever essa aula quantas vezes forem necessárias, tá bom? Para que vocês aprendam de fato o que é uma dissertação argumentativa e como que ela está estruturada, tudo bem? Tanto que o subtítulo desta nossa aula é a dissertação argumentativa, o que é e como é estruturada, tá certo? Então agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Antes de nós entendermos o que é uma dissertação argumentativa, nós precisamos então entender o que são gêneros textuais. Então, para quem não sabe o que são gêneros textuais, aqui vem a explicação. Gêneros textuais são os tipos de texto que temos em nossa sociedade. Então, todos nós sabemos que na nossa sociedade nós temos diversos tipos de texto, certo? Então, um deles é esse aí que eu coloquei na tela. Então, um exemplo é a receita de bolo de fubá. Claro, poderia ser a receita de qualquer outro bolo, de qualquer outra coisa, mas eu escolhi aqui porque tinha que escolher uma, né? Então, quando a gente pensa numa receita de bolo, automaticamente nós imaginamos, nós visualizamos mentalmente aquela estrutura própria de uma receita. E como é? Primeiro vem lá os ingredientes. E os ingredientes, eles vêm todos numa lista, na verdade. Veja, os ingredientes, eles não vêm escritos como, por exemplo, a gente lê um livro de romance. Eles vêm em forma de lista, não é mesmo? Depois desta lista de ingredientes, nós temos o modo de preparo. Veja que o modo de preparo também é completamente diferente da maneira como os ingredientes são colocados aí no texto, não é mesmo? Então a gente tem modo de preparo, dois pontinhos. Aí vem lá escrito em prosa, né? Ou seja, você vai até o final da linha, depois vai para a linha de baixo, escreve, a estrutura é diferente de uma lista, e neste modo de preparo a gente tem lá, por exemplo, o que é para fazer. Então, várias palavrinhas, vários verbos que são verbos de ordem, que dizem pegue os ovos, misture com a farinha, junte as coisas, leve ao forno. São várias ordens que a gente recebe, na é verdade? Na verdade, são instruções de como a gente deve executar, como que a gente tem que misturar os ingredientes para a gente ter o nosso bolo de fubá, certo? E depois a gente tem ali na receita, geralmente no finalzinho, o tempo que a gente tem que deixar, as porções, né? E outras informações complementares. Mas eu acho que você conhece muito bem uma receita de bolo, você sabe como é a estrutura, não é mesmo? Que é exatamente essa que eu acabei de mostrar. Então, isso é um gênero de texto, ou seja, é um tipo de texto, uma receita de bolo. Depois eu coloquei aí para nós compararmos a receita de bolo, a estrutura da receita de bolo, com uma bula de remédio. Olha só, eu sei que tá um pouco embaçada a imagem, mas não tem problema. Você conhece muito bem uma bula de remédio, não é? Então, em primeiro lugar, a gente pega a bula lá do fundo da caixa de remédio, ela vem toda dobradinha, a gente tem que ir desdobrando, desdobrando, e aí nós temos alguns elementos. Então, a estrutura de uma bula de remédio é a seguinte: vem lá então o nome do remédio, aí vem ali geralmente o seu nome científico, vem o laboratório, o nome do laboratório, e aí nós temos a composição, se é para criança, se é para adulto, qual a idade, né, que pode tomar aquele remédio. A composição a gente pode ver ali na tela, né, que tem algumas coisinhas, como ele é produzido esse remédio, o que tem ali dentro, quimicamente falando, as informações sobre o produto, sobre aquele remédio, as instruções de uso. Então, tem quantas gotas você tem que tomar, quantos comprimidos, de que hora em que hora. Depois a gente tem lá os efeitos colaterais, que o pessoal gosta de ler, né? Exatamente, começa a ler os efeitos colaterais e já começa a sentir aquele negócio antes de tomar o remédio, né? Então, assim, ele tem toda uma estrutura própria
E você, se nós compararmos com a receita de bolo, é completamente diferente, não é verdade, um do outro? Olha, a receita de bolo é de um jeito, a bula de remédio é de outro jeito. A bula de remédio vai trazer uma linguagem completamente diferente da receita de bolo. Então, aí na bula de remédio, nós temos um texto descritivo, ele vai explicar as coisas, o que cada coisa é, diferente da receita de bolo que vai nos mandando fazer as coisas. Então, veja, a estrutura é totalmente diferente e a linguagem é totalmente diferente. Então, com o que nós podemos concluir a partir daqui? Que cada gênero textual, então a gente tem uma receita de bolo, a gente tem uma bula de remédio, a gente pode ter um livro de romance. Por exemplo, um livro de romance, ele é uma história bem longa, dividida em vários capítulos, com vários personagens, que contém uma história de começo, meio e fim, não é assim? Então, se nós compararmos os gêneros, nós vamos perceber que eles têm uma estrutura própria e eles têm uma linguagem própria. Cada gênero terá sua linguagem e sua estrutura. Por que a gente começou falando isso? Porque a dissertação argumentativa é também um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto que nós temos. É aquele texto, aquela redação que a gente faz para o Enem. Lembra? Redação nota 1000 do Enem. Então, a redação do Enem é a dissertação argumentativa. Então, vamos lá. A gente precisa então olhar para a estrutura de uma dissertação argumentativa e a gente precisa também olhar para a sua linguagem. Nesta aula, nós vamos notar apenas a estrutura da dissertação, como é que ela é organizada, tá? Como que se organiza ali, qual que é o começo, meio e fim dela, tá certo? Na outra aula nós falaremos sobre a linguagem que deve ser utilizada numa dissertação argumentativa. Então, em primeiro lugar, nós temos que perceber o seguinte, nós temos duas palavrinhas lá em cima, dissertação argumentativa. Vamos separar as duas palavras para a gente entender o que cada uma significa. Então, ó, dissertar significa falar sobre um assunto até esgotá-lo. Então, se eu digo assim, vamos fazer uma dissertação. Então, eu vou dissertar aqui sobre, sei lá, sobre futebol. Então, aí eu começo contando a história do futebol, começo falando onde nasceu, quais foram os primeiros times, de onde veio, e eu vou passando toda a história do futebol. Então, dissertar é você falar sobre um assunto o máximo que você puder, tá? Agora, argumentar, que é outra palavra, o que é argumentar? Argumentar é apresentar elementos que provem algo em que você acredita. Então, eu acredito em alguma coisa, eu acredito, sei lá, eu tenho a minha opinião a respeito de um tema bem delicado. Então, vamos pegar um tema bem polêmico, por exemplo, o aborto, né? Então, eu sou contra o aborto. Então, eu tenho que trazer elementos que provem para a pessoa que está me ouvindo ou para a pessoa que vai ler o meu texto, que eu consiga provar para ela que o aborto não é uma coisa boa. Então, eu começo a trazer vários argumentos. Eu trago lá um dado estatístico, uma pesquisa que foi feita num país, eu trago um exemplo chocante para mostrar como aquilo pode traumatizar uma mulher. Eu começo, entendeu? Eu trago elementos que vão provar para aquela pessoa que eu tenho razão, que eu estou certo. Isso é argumentar, tá? E aí a gente vai juntar as duas coisas, tá? Nós vamos juntar a dissertação com a argumentação e vamos criar um novo gênero, que é a dissertação argumentativa. Resumindo, o que é uma dissertação argumentativa? Juntando as duas coisas. É você falar sobre um assunto defendendo o seu ponto de vista, ou seja, a sua opinião a respeito daquele assunto. Aqui é como o exemplo que eu acabei de dar para você. Então, vamos lá. Digamos que o tema seja o aborto. Então, eu falarei sobre este tema, certo? Tentando provar o que eu acredito, provar a minha tese, provar a minha opinião, para tentar te convencer, convencer o leitor, convencer o ouvinte de que a minha opinião está correta. Então, para isso, como eu disse, eu vou utilizar vários elementos. Deu para entender o que é uma dissertação argumentativa? Ok, vamos lá. Então, vamos olhar agora para a estrutura de uma dissertação argumentativa. A gente já entendeu que cada gênero textual possui uma estrutura. A receita de bolo possui aquela estrutura com a lista, com o modo de preparo. A bula de remédio
tem uma outra estrutura, que a gente acabou de ver. Um romance tem outra estrutura e vamos ver então a estrutura da dissertação argumentativa. Olha, a dissertação argumentativa, ela começa com uma introdução, que vai ser o primeiro parágrafo. Tudo que você está vendo na tela agora é o primeiro parágrafo. Tem que estar no primeiro parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os elementos que devem aparecer numa introdução? Numa introdução, a gente tem que ter o lugar, ou seja, nós estamos falando a respeito de que país, de que lugar. É uma cidade, é um vilarejo, é um país, eu não sei. A gente precisa saber de onde, e colocar no papel o lugar sobre o qual nós estamos falando, certo? Então eu vou falar sobre algum problema que tem aqui no Brasil, então eu tenho que colocar lá que é no Brasil. Depois eu tenho que colocar a época, tá? Então, sei lá, digamos que o meu texto vai falar sobre a atualidade, sobre algum problema da atualidade. Então eu coloco atualmente, nos dias de hoje, certo? Então eu tenho que colocar esses dois elementos que são muito importantes, porque se eu não coloco esses elementos, o meu leitor não sabe de onde eu estou falando. Por exemplo, se nós formos criar um texto falando a respeito da corrupção, por exemplo, a corrupção, e eu não disser para o meu leitor que eu estou falando do Brasil, vai ficar muito difícil dele entender, não é? Porque uma coisa é eu falar da corrupção no Brasil, outra coisa muito diferente é eu falar da corrupção no Japão, por exemplo, na Indonésia, na China. Então, o elemento lugar é muito importante para o meu leitor entender o contexto, ele entendeu de onde que eu estou falando, certo? Porque dependendo do lugar vai mudar. E não só o lugar, mas se eu não colocar a época também, vai ser um texto totalmente diferente. Uma coisa é eu falar sobre a corrupção no Brasil nos dias atuais e a corrupção no século XVI, no século XVII. O texto ele vai ganhar um rumo totalmente diferente, tá certo? Dependendo do lugar e da época. E também, na introdução, logo de cara eu vou colocar o assunto. Eu já vou adiantar na introdução para o meu leitor sobre que assunto eu tratarei, certo? Então ele tem que saber sobre o que ele vai ler ali, tá bom? Depois a gente vai dar um exemplo aqui, você vai entender como tudo isso funciona. Ainda no primeiro parágrafo, logo depois que eu colocar o lugar, a época e o assunto, tem que ter algo que é fundamental num texto dissertativo argumentativo, que é a tese. O que é uma tese? A tese é, como você pode ler aí, o ponto de vista do autor sobre o tema. É a sua opinião sobre o assunto, tá? Então, logo depois que eu coloquei lugar, época e assunto, então eu vou colocar a minha opinião sobre aquilo. O que eu acho daquele assunto? Eu sou contra, eu sou a favor, eu acho que tem que liberar aquilo, eu acho que tem que mudar a lei, eu acho que tem que fazer... Então, é a minha opinião, o meu ponto de vista sobre determinado assunto. Tá certo? Então a gente vai ter no primeiro parágrafo tudo isso, introdução e tese. Vamos lá, vamos passar para o próximo parágrafo. Aliás, antes da gente passar para o próximo parágrafo, eu coloco um exemplo para você aí de como isso aparece no texto. Então olha só, diz assim o exemplo. Atualmente no Brasil, discute-se muito a respeito do desarmamento da população. Então, olha só, pessoal, nós temos um tema. O tema é desarmamento. Aqui na introdução a gente já tem aqueles elementos que eu falei para vocês agora. Ó, a gente tem o tempo, que é atualmente, não é mesmo? Então, se você vai publicar agora, vai aparecer a data lá, é atualmente, é 2020. No Brasil é o lugar. Então, eu já coloquei os dois elementos. E agora eu coloco o assunto. Discute-se muito a respeito do desarmamento da população. Ou seja, o leitor já vai saber que eu vou falar sobre armamento, desarmamento, posse de armas, essas coisas. Tá vendo? Numa frase eu já matei as três coisas, olha aí. Aí vem o segundo elemento importante da dissertação argumentativa, que é a tese. Olha só, tá em vermelho aí. Entretanto, a liberação da posse de armas para o cidadão de bem pode ajudar a diminuir o número de crimes no país, resguardando a sua vida e a vida de sua família. Tá vendo? Então aí o autor,
Ele já dá a opinião dele. Ele é contra o desarmamento. Ele acha que as pessoas devem ter armas, porque qual que é a tese dele? Ele coloca duas teses aí. A primeira, para que o cidadão de bem, tendo a posse de armas, ele pode ajudar a diminuir o número de crimes no país. Eu sei que até soa estranho, né? Mas essa é a opinião dele. Então, para o autor, olha aí a opinião dele. Se liberar as armas para o cidadão de bem, isso pode diminuir o número de crimes no país e resguardar a sua vida e a vida da sua própria família. Tá vendo? Então ele põe duas teses. E aí, a gente vai ver que ele vai ter que defender esta tese. A partir daí, ele afirmou duas coisas. Aí eu vou olhar para ele e vou dizer assim: tudo bem, você diz que isso pode ajudar a diminuir o número de crimes, então quer dizer que quando as pessoas têm armas, isso diminui o número de crimes no país? Então você tem que provar isso, não é mesmo? Se ele afirmou, ele vai ter que provar. E depois ele diz o quê? Que a pessoa vai defender a própria vida e a vida da família. Então ele tem que provar isso também. Porque quem diz o contrário diz o seguinte, que às vezes a pessoa tem a arma na casa, mas o filho pode encontrar a arma lá e pode virar uma tragédia. Então ele tem que convencer o leitor agora de que a afirmação dele está correta. E como que ele faz isso? Argumentando. Vamos lá. Olha só. O segundo passo da dissertação argumentativa é a argumentação. A argumentação é um momento de defender a tese ou as teses. O autor apresenta elementos que convençam o leitor de que sua opinião está correta. Ele pode utilizar-se de dados de pesquisa, estatísticas, exemplos, argumentos de autoridade, que é quando você cita a palavra de uma autoridade no assunto para provar que aquela autoridade pensa como você, e tudo o que contribuir para o convencimento do leitor ou ouvinte. Então, depois que ele pôs as teses lá em cima, lá na introdução, ele vai fazer o segundo parágrafo. Ele vai abrir um parágrafo agora para defender aquilo que ele afirmou lá em cima. Primeira coisa que o cara afirmou no texto foi que as pessoas que têm armas podem ajudar a diminuir o número de crimes no país, você percebeu? Então ele vai ter que provar isso. E depois ele vai ter que abrir um outro parágrafo para provar a segunda tese dele, que é que o cidadão consegue defender a sua vida e a vida da sua família quando ele tem uma arma. Vamos ver então como que isso acontece? Vamos lá, olha o exemplo aí. Então, é um exemplo da defesa da primeira tese, certo? Olha só como que ele constrói o parágrafo. Ele diz assim: ao se comparar o número de assassinatos por ano entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, nota-se uma diferença enorme entre esses dois países. No Brasil, onde não se permite o uso de armas, são 66 mil assassinatos por ano. Nos Estados Unidos, onde a maioria da população possui arma de fogo, esse número se reduz em até 11 vezes. Então, olha como que ele está tentando provar a primeira tese dele. Lembra a primeira tese? Que se as pessoas tiverem armas, vai diminuir o número de assassinatos. Então, o que que ele faz aqui? Ele faz uma comparação entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. Ele diz que no Brasil, onde as pessoas não podem ter armas, a gente tem muito mais assassinato, 11 vezes mais assassinatos do que nos Estados Unidos, onde as pessoas têm armas, onde a maioria da população é armada. Então, ele está tentando provar com um dado. Ele poderia trazer uma estatística aqui mais precisa, mas ele trabalha aí sem trazer uma estatística, ele poderia trazer, mas a ideia é essa. Ele está tentando provar que, olha, lá nos Estados Unidos o povo tem arma e tem menos assassinato. Aqui ninguém tem arma e os assassinatos estão lá no topo. Deu para entender como que ele tentou provar a primeira tese? Vamos ver agora como que ele tenta provar a segunda tese. Lembra da segunda tese? Que o cidadão pode defender a si mesmo e a sua família. Vamos ver. Defesa da segunda tese. Ó, agora diz assim, escreve, né, assim o nosso autor aí. Além disso, deve-se permitir o uso de arma de fogo pelo cidadão comum, já que muitas vezes o indivíduo não tem a mínima chance de defesa quando tem sua casa invadida por assaltantes. Um exemplo disso é o caso do Sr. Roberto, casado e pai de 5 filhas,
que, ao notar a presença de bandidos em sua casa, apenas atirou para o alto, colocando em fuga todos os que tentavam entrar em sua residência. Então o que o cara fez? Ele deu aí um exemplo do senhor Roberto, que tinha uma família, 5 filhas, e quando ele escutou o barulho lá dos assaltantes tentando entrar na sua casa, ele deu um tiro para o alto e todo mundo saiu correndo. E ele salvou a vida da família e a sua própria vida. Estão entendendo? Ele deu um exemplo para tentar provar a sua tese. Olha aí. Então ele está sendo muito coerente no texto, né? Ele fez a introdução, colocou as teses e aí ele abriu um segundo parágrafo para provar a primeira tese e abriu um terceiro parágrafo para provar a sua segunda tese. Tá vendo como que a coisa funciona? Depois, aí a gente tem a terceira parte da nossa dissertação argumentativa, que é a conclusão. O que é a conclusão? É o fechamento do texto. Tá? Aqui o autor finaliza reafirmando sua tese e propondo uma solução para a resolução do problema em questão. Então agora é o último parágrafo do texto. O que o cara vai fazer? Ele vai fechar o texto dele, vai bater o martelo, dizer assim, ó, tá vendo? Eu apresentei teses que provaram, né? Apresentei argumentos que provaram a minha tese. E aí ele vai tentar apresentar uma solução para resolver o problema. Quer ver? Vamos ver como que isso funciona? Olha só, fechamento do texto. Tá aí, exemplo de conclusão e solução. Ó. Diante de tudo o que foi exposto, é inegável a necessidade da liberação do uso de arma de fogo ao cidadão de bem. O Poder Legislativo deve revogar o mais rápido possível o Estatuto do Desarmamento, o que resultará, sem dúvida alguma, em uma sociedade mais segura, com menos assassinatos, dando, ao menos, uma opção de defesa àqueles que querem defender suas próprias vidas e também suas famílias. Viu como que ele fecha o texto? Então ele bate o martelo, falou, ó, diante de tudo aquilo que eu expus, a gente só pode chegar à conclusão de que as pessoas, o cidadão de bem deve ter arma de fogo. E aí ele dá então uma proposta para solucionar o problema. Qual que é? Ele diz que o poder legislativo, senadores, deputados, eles devem revogar o Estatuto do Desarmamento, né, para que as pessoas possam então ter mais segurança e diminuir os assassinatos no país e cada um poder proteger a sua própria família. Essa é a opinião deste autor aí, tá certo? E aí ele fecha o texto. Vocês perceberam como que o texto está construído? Como que você constrói uma dissertação argumentativa? Olha aqui o resumo. Você coloca uma introdução, que é o primeiro parágrafo, com a tese. Introdução deve ter lugar, época e assunto. E a tese, que é a opinião do autor. No segundo parágrafo, começa a argumentação. Ele tem que provar as teses ou a tese. Ele tem que trazer elementos como exemplos, dados de pesquisa, estatísticas, argumentos de autoridade para provar a tese. E depois, no último parágrafo, ele fecha o texto concluindo e propondo uma solução para aquele problema. Deu para entender? Pessoal, se você não entendeu até aqui, volte o texto, volte o vídeo, assista tudo de novo, pare, pause, faça anotações e, se for necessário, mande suas perguntas para mim, tá bom? Muito do que aqui foi exposto eu já falei nas aulas. Aliás, eu falei muito mais do que está aqui nesse vídeo. Aqui é só um resumo, tá? Então, fica aí esse material para você estudar, para a prova também, tá certo? E aí, no próximo bimestre, no segundo bimestre, eu vou pedir para você uma redação dissertativa argumentativa. Ok? Então, a gente encerra a nossa aula aqui. Espero que você tenha entendido tudo e eu desejo a você bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!